Deus, né? Tudo bem. Tudo bem. Sim ou não? É nóis? Vamos voltar? Pra sofrência? Pra esse negócio aqui ruim? Mentira, é bom. Acorda, levanta a cadeira. Olha lá. Mentira, pode ficar sentado aí. Vou falar um negócio pra vocês. Eu vou pular algumas questões pra gente, se a gente fizer sequenciado, alguns raciocínios, algumas ideias serão repetidas. O que eu tenho que passar para vocês? O máximo de ideias possíveis aqui. Então eu tenho que passar um pouco a respeito de sistema, de equação ainda, tudo bem? Então eu vou selecionando aqui. A partir do momento em que eu exaurir todas as ideias que eu tenho que passar hoje, nós voltamos, se der tempo. Tudo bem? Pode ser? Então com isso, pessoal, olha lá. Pode ir na... Vamos para 6, ok? Vamos para 6. A 6, ela vai tratar de novo, mais uma vez, de equação, tudo bem? Nós já falamos de equação na primeira resolução de exercício. O primeiro exercício que nós fizemos tratou de equação do primeiro grau e aqui também. Mas só que aqui ele vai falar de um conteúdo um pouco diferente a respeito de um custo fixo de determinado material. Vamos ver como é que fica isso daqui. Olha lá. 6, 2017 caiu na CELG. Lembrando que todas essas questões que estão aqui, ó, todas, banca UFG, para vocês verem como que ela cobra. Você vê que ela não rodeia, tá bom? Ou você sabe ou você não sabe. Uma empresa que fabrica blocos para a construção civil tem um gasto mensal fixo de R$6.000, com funcionários e demais encargos. Além de um custo de R$50 para cada bloco fabricado. Se em determinado mês a empresa vende cada bloco por R$65 e o dono da empresa deseja ter um lucro de 6.600, qual é a quantidade de blocos a serem fabricados naquele mês para que ocorra o lucro pretendido? Olha lá. Aqui o que ele vai abordar? Um conceito breve de equação de segundo grau, além de um conceito preliminar de matemática financeira, tá? Matemática financeira. Aqui ele está relacionando lucro, custo, receita. Você tem que lembrar a relação que existe entre essas três grandezas. Olha lá. Colocar aqui, ó, 6. E o que você vai ter que lembrar? Dessa relação. O que vem a ser o lucro de uma empresa? O lucro, receita, tudo aquilo que você gasta, menos o seu custo. Beleza? Isso é o lucro. Receita menos lucro, você tira o seu... Ou receita menos custo, você tira o seu lucro. Então, vamos colocar essa relação. Olha lá, ó. Receita... Opa, perdão. Vou colocar aqui, ó. Lucro... Lucro é igual receita, é a receita menos o custo. Tudo bem? Receita menos o custo. Isso aqui é a introdução de matemática financeira. Você tem que saber isso aqui. Existe um tópico separado no edital de vocês que vai trabalhar somente com matemática financeira. Juros simples, juros compostos. Além disso daqui, tá? Olha lá, vamos tirar as informações. Que informações que ele me deu? Que eu tenho um custo fixo com funcionários e demais encargos de R$6.000. Então eu vou colocar assim, pessoal, ó, que esse cara, o dono da empresa tem um custo, vou colocar assim, um custo fixo de R$6.000, pode ser? Tranquilo? Show. Além de, ele tem um custo de R$50 para cada bloco que ele fabrica. Então, olha, o custo por bloco, o custo do bloco, R$50, beleza? O custo do bloco. Agora, a venda do bloco, por quanto que ele vende cada bloco? R$65. Então, vou colocar assim, ó, V de venda
do bloco de R$ 65. Tudo bem? Mas só que, olha, a cada bloco ele vai lucrar em cima, não é? Mas só que todo lucro tem o seu, cada receita tem o seu custo, não é isso? Tranquilo? Então, ótimo. Olha lá. Qual que vai ser a equação que vai gerar todo esse lucro? Ah, e tem mais um detalhe. Ele falou o seguinte, que ele quer um lucro de 6.600. Então, eu vou colocar aqui assim, ó, lucro, L de lucro, tudo bem? L de lucro de R$ 6.600. É isso que ele está querendo. Então, vamos jogar lá naquela equação? A equação lá de cima, o lucro que ele está querendo é quanto? 6.600. Vocês sabem quantos blocos ele vai produzir? É o que ele está perguntando, não é? Mas só que para cada bloco que ele produzir, ele ganha 65 em cima. Esse 65 é receita ou é lucro? Receita, porque dentro desse 65 ele vai perder quanto? 50 para fabricar o próprio bloco. Tudo bem? É isso. Eu sei a quantidade de blocos, então vou colocar aqui, ó, mais uma incógnita, ó. Quantidade de blocos. Quantidade de blocos para chegar a esse lucro. Eu sei? Não sei. Então, toda vez que eu não sei alguma coisa na matemática, X. Tudo bem? Agora voltamos lá para a equação de cima. A equação de cima é o lucro. Qual que é o lucro visado por ele? 6.600. Tudo bem? Eu vou puxar isso daqui para cá, ó. Vamos lá. 6.600. Ficou muito juntinho isso aqui. Espera. 6.600 é o lucro visado. A receita dele. Toda receita não vai vir da venda dos blocos? E ele vende cada bloco a 65. Beleza. Então ele vai vender cada bloco, ó. Eu sei a quantidade de blocos que ele vai vender? Não sei, mas eu sei que cada bloco que ele vai vender, ele vende a R$ 65. Então é a quantidade de blocos vezes 65. Isso daqui, pessoal, isso daqui é a minha receita. A receita, tudo que ele ganhou é a quantidade de blocos que ele fabricou vezes 65. Agora, dessa receita eu tenho que tirar o quê? O custo. Beleza? Qual que é o custo de cada bloco? Eu não vou tirar o custo de cada bloco que eu fabriquei aqui, que eu vendi. Então é a mesma quantidade de blocos aqui, ó. É a mesma quantidade de blocos? Sim, não é? Não é a mesma quantidade de blocos? Se eu vendo um bloco, eu ganho R$ 65, mas só que eu perco 50 de despesa, de custo ali, não é isso? Se eu vendo 2, se eu vendo 10, eu ganho 650, mas só que eu perco quanto? 500 de custo, entendeu? Então é sempre, é o mesmo número, é o mesmo X, é a mesma quantidade de blocos envolvidos. Aqui vezes 50, não é? Porque ele vai perder R$ 50 para o custo. Receita, custo. Além disso, acabou os custos? Acabou? Não, né? Além disso, eu tenho um custo fixo de 6.000, certo? Então, disso aqui tudo, para alcançar 6.600, eu tenho que levar em consideração mais um lucro fixo. Esse lucro fixo, ele independe da variável X. Ele independe da quantidade de blocos. Se eu fabricar um bloco, eu vou gastar quanto? 6.000. Se eu fabricar 5 blocos, eu vou gastar quanto? 6. Se eu fabricar 1.000 blocos, eu tenho gasto de? Então, tá vendo que independe da variável? Então, eu só vou tirar aqui, ó. Faz parte do custo ainda, ó, menos 6.000, certo? Então, olha, isso daqui é o que eu chamo de lucro, certo? Isso daqui é o que eu chamo de receita e tudo isso daqui é o que eu chamo de custo, certo? Tudo bem? Agora virou uma equaçãozinha do primeiro grau, letra para um lado, número para o outro. Vamos lá. Olha lá. Esse aqui, ó, tá vendo que eu tenho letra aqui, letra aqui?
E aqui eu tenho só número, número e número. Esse númerozinho aqui estava negativo, não tá? Isso aqui não está negativo? Não tá? Ele passa lá para o outro lado como? Positivo, certo? Então vai ficar assim, ó. 6.600 mais o 6 que estava negativo passa positivo, mais 6.000 igual x vezes 65, 65x. X vezes 50 menos 50x. Tudo bem? Certo? Agora eu vou só inverter para deixar a incógnita desse lado aqui, tá? Para deixar a incógnita à esquerda, para do lado esquerdo. Fica um pouco mais organizado. Olha lá, 65x menos 50x. Eu posso fazer essa operação? Eu posso fazer a operação de letra com letra, número com número. Aqui eu tenho letra e número. Posso fazer essa operação? Posso. Eu tenho 50 mangas e vou 65 mangas e vou tirar 50 mangas. Beleza? Então eu posso tirar isso daqui disso sem problema algum. 65 menos 50, 15 mangas, 15x. Beleza? Tranquilo? Igual 6.600 mais 6.000 vai dar 12.600. Aqui que tá, ó. Esse 15, ele está multiplicando o x, não é? De um lado da igualdade. Se ele está multiplicando de um lado da igualdade, ele passa para o outro lado como? Dividindo. E se está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Beleza? Então, tá dividindo, passa multiplicando, tá multiplicando, passa dividindo. Tá somando, passa negativo, tá negativo, passa somando. Tudo bem? Então fica assim, ó, x, que é a quantidade de blocos, vai dar aqui, ó, 12.600 dividido por 15. Vamos fazer essa conta? Vamos fazer essa conta? Olha lá, fica assim, ó, 12, vou fazer mais aqui para o meio, aqui, ó, vou fazer aqui, ó, 12.600 dividido por 15, show de bola. Posso pegar o primeiro número? O primeiro aqui, ó. Posso? Não. Posso pegar o segundo? Também não, porque 12 ainda não é maior que 15. Isso nos obriga a ir para a terceira casa, 126. Qual o número que multiplicado por 15 é igual a 126 ou chega mais perto? Se você pega 15 vezes 4, dá 60. Beleza? Então 15 vezes 8 vai dar 120. Tudo bem? Tá com dúvida na hora da prova, vai lá e faz no cantinho, pessoal. Tá? Não vai perder questão por coisa boba, não. Tudo bem? Você perde, tinha um professor que falava isso pra mim, você perde 30 segundinhos ali da sua prova, mas não perde a questão. Antes perder tempo do que perder a questão. Tudo bem? Olha lá, então eu vou colocar aqui, ó, 8 menos 120, isso aqui vai sobrar quanto? 6, beleza? 6, aí agora vai descer o próximo número, que é quanto? 0. Agora, ó, qual o número que multiplicado por 15 vai dar 60? 4. 15 mais 15, 30 mais 15, 45 mais 15, 60. Então, ó, 4 aqui, show de bola. Aqui, menos 60, 0, 0. Agora desce mais um 0, não é? Desce mais um 0. Como não tem nada para fazer aqui, você só adiciona mais um 0 aqui. Tudo bem? Então, qual é a quantidade de blocos? 840 blocos. Tudo bem? Ele vai ter que fazer a venda de 840 blocos para almejar aquele lucro ali que ele está querendo. Claro. Onde? Quando você está resolvendo aí, você só deixou o zero, só baixou 2 zeros. Baixei esse zero aqui?
Eu peguei os 3 números, não foi? Peguei os 3 números. Qual o número que chega perto do 126 multiplicado por 15? É o 8. 120, aí vai sobrar o 6, não é? Se eu faço uma conta, aqui é o resto, não é isso? O resto, com o próximo número que vai cair aqui, ó, que é o 0, vai dar 60. Beleza? Aí agora eu tenho que pegar um número que multiplicado por 15 dá 60, que é o próprio 4. Aí vai dar 60, sobra 0, 0. E o próximo número que vai descer não é o 0, mas só que não tem nada para você fazer com 0. Entendeu? Se você não tem nada para fazer com ele, você só joga ele aqui, ó, no resultado. Ele desce um para cá, desce um para cá. Tudo bem? Ai, show de bola. Vamos lá? O que essa questão veio cobrando? Toda hora. Você que não estava na primeira parte, o que eu fiz? Esse primeiro tópico do edital, toda hora que eu for para os próximos tópicos, eu vou fazer remissão a ele. Tá? Por exemplo, eu vou falar de progressão, eu vou ter que voltar no tópico 1. Eu vou falar de juros, eu vou ter que voltar no tópico 1. Porque aqui, ó, basicamente, o tópico 1 são operações com os conjuntos. Aí, ele já abordou operações com números decimais, números naturais. Então, toda hora você vai ter que estar voltando. Tá? Então, olha lá. Vamos para a próxima aqui. A próxima, olha lá, ó. Vamos lá. Dízima periódica. Olha lá, 8. 8. 8, 8. Deixa eu só dobrar isso aqui direito por aí. Agora, esse aqui é o tópico 1 do seu edital puro. Puro, puro, puro. 8. 8. Ele fala assim: um professor pede que os seus alunos adicionem a dízima periódica 0,3333333 com um número racional 5 dividido por 8, 5 oitavos. O resultado desta soma é dado por... Então, pessoal, o que ele está pedindo? Ele está pedindo que você some essa dízima periódica a uma fração 5 oitavos e pergunta qual será o resultado dessa expressão aqui, certo? Mas só que qual que é a dificuldade dessa questão? Você achar a fração geratriz. Quem lembra o que é fração geratriz? Fração geratriz é aquela que gera uma dízima periódica, tá? Que gera uma dízima periódica. O que é uma dízima periódica? Isso daqui, ó. Esse 3, ele vai até o infinito e além. Ele não para, tá? Ele não para hora alguma. Por exemplo, nós temos 0,6666666 até o final. É uma outra dízima? Sim. Mas só que por trás de toda dízima periódica, há a sua fração geratriz. Aquilo que de fato gerou a dízima periódica. Então, vamos relembrar o que vem a ser fração geratriz. Olha lá, ó, vou colocar aqui para vocês, ó, fração geratriz. Fração geratriz é a fração, isso, é a fração que gera uma dízima periódica. Se é uma dízima periódica, essa dízima tem um período, tá? Se é uma dízima periódica, essa dízima tem um período. Onde que eu acho esse período? O período é justamente o número que se repete. Tudo bem? É justamente o número que se repete. Então, olha aqui, ó. Para este caso, eu vou fazer uma baguncinha aqui, ó. Eu vou pegar só isso daqui, ó. Ó, eu vou pegar isso aqui e vou puxar para cá, ó. Olha lá. Ó, para esta fração, 0,333. Não, vou fazer isso aqui, ficou muito feio. Pera. Feio demais.
Olha lá. Vou puxar para cá, ó. 0,3333 e reticências. Para este caso, o meu período é o período 3, tudo bem? Então eu falo que isso aqui, ó, é uma fração de período igual a 3. Como que eu faço para achar a fração geratriz disso daqui? E é uma fração simples. Eu tenho só um número, um período, certo? Um único número no período, que é o número 3. Por exemplo, você pode achar a fração geratriz, por exemplo, 31, 31, 31, 31, 31, até o infinito. É um outro tipo. Aí o meu período vai ser quanto? 31 e eu tenho dois números no meu período. Então isso daqui vem a ser, ó, um período simples. Eu vou até colocar assim, ó, na frente, ó. Simples. Tem um período simples aqui. Tudo bem? Como que eu faço para achar essa fração geratriz? Eu vou colocar assim, ó, fração geratriz, pode ser, só para vocês lembrarem. Fração geratriz FG vai ser igual. No denominador, o que eu faço no denominador? Eu coloco o período. O período é qual? 3, porque ele se repete, o 3, só o 3 que se repete. Tudo bem? Eu vou colocar aqui, ó, o 3, certo? 3. E aqui embaixo não é uma fração, então obrigatoriamente eu preciso de um numerador e um denominador. Tudo bem? No denominador, pessoal, está o segredo. No denominador aqui, para uma fração geratriz de período simples, que é de 3, eu vou colocar um 9 para cada numeral. Tudo bem? Um 9 para cada numeral. Olha lá, qual numeral que eu tenho? 3. Não é um único numeral? Então, quantos 9 vão entrar aqui embaixo? Só um. Então, você vem aqui e coloca, ó, um 9. Tudo bem? Essa é a fração geratriz. Tudo bem? Essa é a fração geratriz. Cabe uma simplificação aqui? Cabe, ó. Eu posso fazer isso aqui, ó. Dividir em cima por 3 e dividir embaixo por 3 também. Posso fazer isso? 3 dividido por 3. 1. 9 dividido por 3. 2. 9 dividido por 3, 3. Tudo bem? Se você pega a sua calculadora e faz 1 dividido por 3, vai dar isso aqui, ó. Tudo bem? Então, olha, eu tenho que pegar isso daqui, trocar pela fração geratriz, fazer a soma com essa outra fração para achar o resultado. Vamos fazer? Então, você acabou de ver que a fração geratriz de 0,3333 é 1/3, não é isso? Voltando à questão, a questão fala assim, ó, vou colocar aqui, ó, voltando para a questão, para você saber onde eu estou, para você se situar. 0,3333 mais 5/8, isso aqui vai dar igual a alguma coisa. 5/8, isso aqui vai dar igual a alguma coisa, vamos ver? 0,333, você acabou de ver que vai dar quanto? 1/3, não é isso? Então, eu vou substituir essa dízima pela sua fração geratriz, que é 1/3, mais 5/8. Olha lá onde a gente cai. Por que eu falei que essa questão é o seu tópico puro? Porque ele vem relacionando dízima, conjuntos, conjuntos numéricos, com mínimo múltiplo comum. Agora que a gente vai lembrar o mínimo múltiplo comum. Por quê? Quando que eu vou usar mínimo múltiplo comum, pessoal? Mínimo múltiplo comum eu vou utilizar quando eu tenho duas frações com denominadores diferentes, certo? Vamos recapitular. Olha lá, eu tenho essa fração, ó, larga a caneta. Olha lá, ó, 2/4 mais 5/4. E aí? Mesmo denominador, não é isso? Mesmo denominador. Se eu tenho a soma de duas frações com denominadores iguais,
eu mantenho o denominador e faço a operação com os numeradores. 2 mais 5, 7 quartos. Tudo bem? Do mesmo jeito, se tivesse um menos, 3 sétimos menos 5 sétimos. Olha lá. Mesmo denominador? Então, olha, eu conservo o denominador. Certo? 3 menos 5. Você está me devendo 5 reais. Aí você me paga só 3. Você fica me devendo ainda 2. Então você fica me devendo 2. Entendeu? Certo? Tranquilo? Vamos voltar para cá. Agora, olha, mínimo múltiplo comum. Como que eu vou fazer esse mínimo múltiplo comum? Denominadores, ó, diferentes. Olha aqui, ó. Denominadores diferentes, certo? Denominadores diferentes, eu vou usar mínimo múltiplo comum. Show de bola? Eu tenho que trocar o denominador dos dois por um comum aos dois. Olha lá, o que você vai fazer? Isso aqui, ó, igual. Passa só uma grandona assim. Depois da igualdade, certo? Só um riscão assim, beleza? Vamos lá para o mínimo múltiplo comum. Como que eu faço para saber o mínimo múltiplo comum entre 3 e 8? Aqui entra no seu tópico divisibilidade por números primos, beleza? Lá no seu tópico está assim, divisibilidade por números primos. Então vamos lá, 3 e 8, vou fazer aqui, ó, vou fazer aqui no canto, pode? Aqui, ó, 3, você vai fazer desse jeito, ó, para saber o mínimo múltiplo comum, 3 e 8. Deixa eu apagar aqui. Três e 8. Olha lá, isso aqui é como se fosse uma divisão. Tá? Mas só que essa divisão, ela será por números primos. O que vem a ser um número primo? Aquele que é divisível por 1 e por ele mesmo, certo? Por exemplo, o número 2, ele é divisível por 1? Quem mais? Por 2, que é ele mesmo, não é? Então, se ele é divisível só por 1 e por ele mesmo, número primo. 3, ele é divisível por 1 e por 3, que é ele mesmo. Número primo? Número primo. O 4. 4 não entra? O 4, ele é divisível por 1, por 2 e por 4. Então, ele tem 3 divisores. Então, ele é primo? Não. O 5 é? Também é, ué. O 5, ele é divisível por 1 e por 5, que é ele mesmo. Número primo? Sim. Então, nós temos uma variedade de números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, temos um monte, entendeu? Então, olha, vamos lá. Desse lado aqui, ó, vocês vão dividir esses números apenas por números primos. Aqui vai entrar apenas números primos. Tudo bem? Apenas números primos. Vamos lá, devagarzinho. Mínimo múltiplo comum, diferente do máximo divisor comum, que eu vou colocar para vocês aqui também, daqui a pouco, para vocês verem a diferença entre mínimo e máximo. O mínimo múltiplo comum, eu posso colocar um número primo aqui e dividir apenas um dos números, certo? Tranquilo? Diferente do máximo divisor comum, que eu obrigatoriamente eu tenho que dividir os dois ao mesmo tempo por aquele número. Então, olha, mínimo múltiplo comum, eu tenho 3 e 8. Algum desses números podem ser divididos pelo meu primeiro número primo, que é o 2? O 2? Posso. Olha lá, ó. O 2. Se eu coloco o 2 aqui, o 3 é divisível por 2? Não, né? Tem problema? Não tem, porque eu estou lidando com mínimo múltiplo comum. Então, quando isso acontece, eu só
repito ele aqui na linha de baixo e faço a divisão do que dá para ser dividido, do que é aquele que é divisível mesmo. 8 dividido por 2, 4, show de bola. 3 e 4, algum desses dois aqui é divisível pelo 2 ainda? Vai tentando sempre o mesmo. 2 de novo, ó. Aqui o 3 é divisível por 2. Quando isso acontece, eu só repito ele aqui, ó. E o 4 é divisível por 2? O que vai dar? E agora? Eu tenho 3 e o 2. Por 2 de novo, né? Então, ó, 2. Aqui vai ficar o 3. O 2 dividido por 2 dá? Chegou no 1, para. Tudo bem? Chegou no 1, acabou. Agora eu vou olhar só para o 3. 3 dividido por quanto que vai dar 1? O próprio 3, que é um número primo. Então eu coloco 3 aqui. 3 dividido por 3 dá 1. Chegou no 1, acabou. E esse 1 aqui? Você só repete ele aqui embaixo, ó. Certo ou não? Agora nós fazemos, ó, um mínimo múltiplo comum, que é multiplicar todos esses números. Olha lá, ó. Esse vezes esse vezes esse vezes esse. 2 vezes 2. 4 vezes 2. 8 vezes 3. 24. Então, o mínimo múltiplo comum aqui final, ó, 24. Tudo bem? Lembraram? Tirou a poeira da cabeça? Tirou? Bom? Deu aquela espanada? Show de bola. Show de bola. Olha lá. Então, olha. Sabe esse número que eu achei? Ele vem aqui para baixo, ó. Então, ele vem para cá, ó. 24. Tudo bem? Tranquilo? Show? Agora, olha a baguncinha que eu vou fazer. Vou lá para o outro lado. Pode? Vou fazer assim, ó. 1/3. Fazer até grandão, ó. 1/3 mais 5/8 igual, ó. Viu que aqui eu tenho um mínimo múltiplo comum igual a 24, certo? Setinhas agora. Corzinha diferente. 24. Eu vou pegar o 24, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de... Entenderam? 24 divide pelo de baixo e multiplico pelo de cima, respeitando o sinal. Sim ou não? Olha lá, esqueminha. O caderno de vocês vai ficar assim, ó. 24, ó. Eu divido pelo de baixo, o resultado disso eu multiplico pelo de cima. Tudo bem? Mais um esqueminha, ó. Ó, divido pelo de baixo e, ó, multiplico pelo de cima, sempre respeitando o sinal. Vamos lá? 24 dividido por 3. Eu pergunto e você responde. 24 dividido por 3. 8. Tudo bem? 8. 24 dividido por 3, 8. O resultado eu multiplico pelo de cima. 8 vezes 1, 8. Então, olha, o 8 vem aqui para cima, ó. 8. Qual o sinal que está entre as duas frações? Mais. Repete o mais, porque eu sempre respeito o sinal. 24 dividido por 8. Ó, 3. 3 vezes 5. 15. Show de bola. 15. Olha lá. Tranquilo. Agora eu tenho uma soma no numerador. Só continua. Ó, 24. Embaixo. 8 mais 15. 23. Entenderam? Então aqui, ó, eu tenho o 23. Tranquilidade? Tirou a poeira da cabeça? Doeu aí? Ruim, né? Normal. Vai piorar, tá? Mas vai dar certo. Vai dar certo. Deixa eu pegar uma outra boa aqui para nós.
Vamos para 9. Aqui posso? Posso? Tudo certo, Igor? Lindo. Pessoal do online, tudo certo? Vocês tiraram a poeira da cabeça também ou não? Aqui na sala tá cheirando queimado. Vocês têm noção? Tá cheirando queimado, só os neurônios. Nenhuma perguntinha? Ótimo. Quando não tem pergunta, ou porque tá tudo muito bom, ou então porque tá entendendo nada. É bem binomial isso aqui, né? Vamos lá, vamos para 9. 9. Pessoal, a 9 ela trata de MDC. Professor, quando que eu uso o MMC, quando que eu uso o MDC? Vocês vão aprender agora. Olha lá, caiu na CELG, em 2017. Um encanador dispõe de 3 pedaços de barra de cano, medindo 120 centímetros, 280 centímetros e 320 centímetros. Ele gostaria de dividir essas barras em pedaços iguais, com o maior comprimento possível. Nessas condições, quantos pedaços de cano ele poderia obter? Quantos pedaços de cano? Olha lá. Aqui eu vou fazer uma breve analogia entre mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, tá? Olha lá. Máximo divisor comum, anota aí no caderno de vocês, ó, MDC, máximo divisor comum, certo? Máximo divisor comum versus mínimo múltiplo comum. O que eu vou ensinar para vocês aqui agora, a tia lá do fundamental tinha que ter falado, mas só que ela não fala, ela manda você decorar um monte de coisa, tá? Para você resolver questões de MMC e MDC, um macete é vocês decorarem, não decorar, aprender diversos termos. Alguns termos, assim, vamos dizer, alguns termos explícitos, eles vão falar para você na sua cara se a questão trata-se de MMC ou de MDC, tá? Olha lá, falando primeiramente do conceito de máximo divisor comum, ele vai tratar, ó, ele vai trazer essas terminologias que o próprio exercício trouxe. Maior comprimento possível, certo? Máximo divisor, vai trazendo a sua questão. O máximo divisor entre isso é MDC, o maior comprimento é MDC, partes iguais, isso também é MDC. Então, todas essas terminologias são de máximo divisor comum. Então, eu posso colocar aqui, ó, MDC, qual que é? Ele traz, assim, terminologias como máximo, ele traz terminologias a respeito de máximo divisor, ele traz a terminologia maior tamanho possível, que mais? Ele traz outra terminologia também, que seria partes iguais, certo? Existem várias e várias terminologias, mas o que mais cai é essas aqui, tudo bem? Agora, quando que eu vou usar o MMC, o mínimo múltiplo comum? O mínimo múltiplo comum vocês vão usar quando a questão trazer uma ideia de tempo, certo? Uma questão de ocasião, quando a questão trazer uma ideia de tempo. Olha lá, ó, ideia, vou colocar assim, ó,
uma ideia temporal. Nós vamos abordar uma questão dessa, tá? Quando a questão trazer uma ideia temporal. Determinada pessoa, eu tenho 3 pessoas, aí essa determinada, a primeira pessoa ela vai voltar a frequentar determinado lugar daqui 3 dias, a segunda pessoa ela volta a frequentar o mesmo lugar daqui 5 dias e a terceira pessoa volta a frequentar determinado lugar daqui 12 dias. Daqui quantos dias, no mínimo, as 3 pessoas se encontrarão novamente? Tá vendo que traz uma ideia temporal? Daqui tantos dias, uma volta, daqui tantos dias a outra volta, daqui quanto tempo elas se encontram de novo? Tudo bem? Então é isso que vocês têm que levar. Então aqui, ó, traz uma ideia temporal, ideia que perdeu o assento, né, não, Igão? Desde 2009 perdeu o assento. Toma cuidado, viu, Ricardo? Ideia perdeu o assento. Por quê? Por quê? Paroxítono terminado de tombo crescente. Chama. Olha lá. Volta pra cá. Ideia temporal. Traz aqui, ó. Se eu falei besteira, vocês... Olha lá. Ideia temporal. Traz aqui uma coincidência. O que vem a ser coincidência? Quando que essas pessoas vão se encontrar de novo? Essa ideia de coincidência, certo? Que mais? Ele traz uma ideia de tempo mínimo, o mínimo para isso, o mínimo para aquilo. São outras terminologias. Como aqui ele usa máximo, aqui ele vai usar mínimo. Que mais? Quando ele traz a ideia só de divisor, essa palavra divisor sozinha, traz essa ideia de mínimo múltiplo comum. Tudo bem? Aí vocês vão ver como que vai cair. Olha lá, lê a questão de novo. A questão, ela bate no MDC 2 vezes. Olha lá, ó. Um encanador dispõe de 3 pedaços de barra de cano medindo 120, 280 e 320. Ele gostaria de dividir essas barras em pedaços iguais. Olha aqui, ó. Pedaços iguais, partes iguais, com o maior comprimento possível. Nessas condições, quantos pedaços de cano ele poderia obter? E aí? O máximo divisor comum, pessoal, diferente do mínimo múltiplo comum, o máximo, vocês viram que a gente dividiu ali no mínimo múltiplo comum? Se não dá para dividir um, eu posso levar em consideração o outro? Posso? No máximo divisor comum, não. Obrigatoriamente eu tenho que dividir todos os elementos. Tudo bem? Então, o que eu vou colocar nessa questão aqui, ó? Todos os comprimentos que eu tenho. Olha lá, eu vou colocar aqui 120, eu vou colocar o 280 e vou colocar, ó, o 320. E é a mesma cara do mínimo múltiplo comum. Mesma cara, ó. Mesma cara. Show de bola. Mesma cara. Olha lá. Desse lado aqui eu vou fazer o quê? Dividir por números primos. Tudo bem? Números primos. Então vem bem devagarzinho. Olha lá. 120, 280 e 320. Qual o número que eu coloco desse lado aqui que eu dou conta de dividir todos os 3 elementos? O 2, não é isso? 2, número primo, eu vou colocar aqui, ó, 2. Show. Quando eu coloco o 2 aqui, esse 120, ele vai para quanto? Ele vai para 60. Esse 280, ele vai para... E esse 320, ele vai para 160. Tudo bem? De novo, posso colocar o 2? De novo, olha lá o 2, ó. Esse 60 aqui vai para... Esse 140 vai para 70 e esse 160 vai para 80, show de bola. Posso colocar o 2 mais uma vez? Posso, então vai lá, o 2. Esse 30 aqui, ó, vai para o 15, o 70 vai para o 35 e o 80 para o 40. E aí?
E aí, ainda dá por qual? Por 2? 15 é divisível por 2? 35 é divisível por 2? Não dá. Não confunde isso daqui com o mínimo. Se fosse o mínimo múltiplo comum, eu poderia jogar o 2 de novo e exaurir o 40. Tudo bem? Mas só que como trata-se essa questão, ó, ela trata-se de mínimo máximo divisor comum. Então, obrigatoriamente, eu tenho que dividir os 3 números. O 2 não dá, mas tem outro número que dá. Qual? O 3. O 15 eu divido por 3. 35 eu divido por 3. Quebrado. 40 eu divido por 3. Não. Qual o número? O 5. O 15 eu divido por 5. 35 eu divido por 5. 40 por 5. Dá. Então aqui, ó, eu coloco o 5. O 15 vai para 3. O 35 vai para 7. E o 40 vai para 8. Agora não tem como fazer mais nada, né? Agora não tem como fazer mais nada. Olha como que você vai interpretar esse gráfico. Como que você vai interpretar isso daqui, tá? Olha lá. Eu vou fazer esse cálculo aqui, ó. Ó. Vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, o máximo divisor comum desse aqui deu quanto? Deu 40. Aí você chega no exercício aí e marca o 40. Olha aí. Marca o 40. E a letra A assim de cara. Olha o que ele pergunta no exercício. Olha lá. Ele pergunta: quantos pedaços de cano ele poderia obter? Ele não quer saber o tamanho do cano. Ele quer saber quantos pedaços você tem. Então, como que eu vou interpretar isso daqui? Sabe esse cano aqui de 120? Tá vendo? Eu dividi esse 120 em 3 partes de 40 centímetros. Esse de 280, eu dividi ele em 7 partes de também 40 centímetros. Esse de 320, eu dividi ele em 8 partes de quanto? De 40. Então, esse 40 aqui, ó, vou colocar aqui, ó, é o tamanho. Hã? Aí não pega não? Não? 40 pega? Ó. Colocar aqui, ó. Tamanho do cano. Já calculou o tamanho do cano, Igão? Já calculou o tamanho do cano? 40 centímetros, não é? Agora, quantos pedaços eu tenho? 3 pedaços de um, 7 pedaços do outro e 8 pedaços do outro. Tudo bem? Então, quantos pedaços eu tenho no total? 3 mais 7, 10 mais 8, 18 pedaços. Então, aqui, ó, 3 mais 7 mais 8, totalizando 18 pedaços de 40 centímetros cada. Entenderam? Quando usar mínimo múltiplo comum e quando usar máximo divisor comum, então você tem essas terminologias, ó. Certo? Aqui eu coloquei tamanho. Isso aqui, ó, pedaços. Nossa, até dói mesmo.
Vamos lá. Olha aqui, ó. Agora, pessoal, nós vamos para 10. 10, 10, 10. E essa 10 eu vou perder um tempinho nela, tá? Perder não, vou ganhar um tempo. Ganhar um tempo nela. Podemos? Podemos? 10. Um programa de televisão tem um quadro de perguntas e respostas e dá um prêmio de R$ 30 ao participante cada vez que ele acerta uma resposta. Por outro lado, cada vez que ele erra, perde 20. Considere um participante que respondeu 30 perguntas e no final do quadro ganhou R$ 200. Quantas perguntas ele errou? Quantas perguntas ele errou? Nossa, nossa. Nossa. Pessoal, voltamos ao edital. O seu edital, ele traz assim lá no tópico 4, equações e inequações, certo? Eu preciso saber o que é uma equação, nós já vimos a equação. Aí no tópico 6, tá assim, ó, sistemas, tá? E é o que a questão aborda, sistemas. Mas só que aqui eu vou precisar de quê? De operações com os conjuntos numéricos para fazer todo esse meu sistema. Então, tá vendo que eu tenho o tópico 4 e o 6 linkando lá no 1? Toda hora eu estou provando para vocês que a gente vai precisar do 1. Toda hora, tá? Olha lá o que eu vou fazer. Assim, ó. Vamos tirar bastante calma. Eu não quero vocês copiando agora. Não quero. Não copia. Um programa de televisão tem um quadro de perguntas e respostas e dá prêmio de R$ 30 ao participante toda vez que ele errar a resposta, tá? Toda vez que ele... Não, que ele acertar. Toda vez que ele acertar... Tá doido. Toda vez que ele acertar, ele ganha 30. Toda vez que ele errar, ele perde 20. Tudo bem? Então, tá vendo que eu estou lidando com erros e acertos? E no final das contas eu tenho que determinar quantos erros, nesse caso aqui, e tem algumas perguntas que vão perguntar quantos acertos. Então trata-se de duas incógnitas diferentes, certo? Duas variáveis diferentes, tudo bem? Por quê? Porque eu posso ter... Quantas perguntas ele respondeu no final? 30 perguntas. Ele respondeu 30 perguntas ao final. Por exemplo, ele pode acertar uma só e errar as outras 29. Entendeu? Aí ele sai em débito com o programa, entendeu? Ou ele pode acertar 29 e errar uma só, aí ele fatura bem, entendeu? Então tá vendo que trata de duas grandezas diferentes, duas incógnitas diferentes, a incógnita do erro e a incógnita do acerto. Então, já que eu estou diante de duas incógnitas, eu vou ter que chamar uma de x e a outra de y. Então vem comigo assim, ó, bem devagarzinho, ó. Eu vou colocar assim, ó, acertos. 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 Eu vou chamar de x, pode ser? X. Eu vou chamar de x. Erros. Eu vou chamar os erros de y. Pode ou não? Tranquilo, show de bola. Do que se trata sistema de equação? Sistema de equação. Eu vou ter duas ou mais incógnitas. Vocês têm que saber que para cada incógnita, eu tenho que ter uma equação. Então, se eu tenho duas incógnitas, eu não tenho a incógnita x e a y, então eu vou ter que ter quantas equações para resolver esse sistema? Duas. Eu tenho que ter no mínimo, uma equação para cada incógnita, para o meu sistema ser possível e determinado. Entenderam? Ser possível e determinado. Show de bola? Vamos com bastante calma aqui, olha lá. O que envolve essa questão? Matemática e português, tá? Matemática e português. Ele te deu na cara assim, com a equação que eu tenho? Ele te deu? Não. As equações que eu vou usar? Ele não deu, nenhuma. Mas só que, pensa comigo, ele te deu o número total de perguntas que ele respondeu? 30. O que acontece se eu somar todos os meus acertos e todos os meus erros? Eu não tenho o número total de perguntas que eu respondi? Então eu posso falar que x mais y é igual a 30. Achamos a primeira? Tudo bem?
Posso falar isso? Show. Então eu posso falar assim, ó, que x mais y tem que ser igual a 30. A quantidade de perguntas, a quantidade de acertos que eu tenho mais a quantidade de erros vai ser igual a 30. Aí aqui o que eu vou fazer? Eu vou chamar essa daqui, ó, de equação número 1. Tranquilo? Equação número 1. Agora pensa, ele me deu o valor que ele saiu do programa, ele faturou R$200. Sim ou não? Ele faturou R$200. Então, para cada pergunta que ele acertou, ele ganhou 30, e para cada pergunta que ele errou, ele perdeu 20, e isso tudo no final é equivalente a R$200. Não é isso? Então pensa comigo, olha lá. Olha lá. Cada pergunta que ele acertou, ele ganha 20. Eu sei quantas perguntas ele acertou? 20 não, 30, né? Eu sei quantas perguntas ele acertou, mas eu sei que a cada acerto dele é o quê? X, não é? O acerto é X, mas só que a cada acerto que ele teve, ele ganhou R$30. Certo ou não? Tranquilo? Eu sei quantos erros ele teve? Não, né? Mas eu sei que os erros são, todos são Y. Mas só que, olha, cada erro dele, ele perde 20. Entenderam? Entenderam? E isso daqui tudo, somando os dois, isso aqui totaliza quanto? R$200. Deu a luz aí? Deu a luz? Vamos formar? Olha lá, ó, vem pra cá. Com isso, eu vou fazer a minha segunda equação. Eu tenho duas incógnitas e até agora apenas uma equação. Eu vou achar a segunda para que o sistema seja possível e determinado. Tudo bem? Olha lá, eu posso escrever desse jeito aqui, ó, 30x, R$30 para cada pergunta que ele acertou, menos R$20 para cada pergunta que ele errou, não é isso? Porque ele não vai perder. Se ele perde, não é menos. Isso aqui no final não tem que totalizar 200. Achei a minha segunda ou não? Achei? Show de bola. Agora vamos pensar. Sistema, 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 sistema. Pessoal, como que você resolve um sistema? Colocando em uma chave as duas equações. Vamos lá. Olha aqui, ó. Eu vou colocar aqui na de cima, colocar assim, ó, x mais y é igual a 30. E aqui embaixo eu vou colocar assim, ó, 30x menos 20y igual a 200. Aí você coloca numa chave assim, ó, certo? Pronto, isso daqui representa um sistema. Coloca numa chave 30x menos 20y igual a 200. Qual que é a pergunta que ele fez? Ele quer saber a quantidade de... Ele errou, então ele está querendo saber x ou y? Y, então você tem que ir atrás do y. Olha lá. Para sistema de equações, eu tenho 3 jeitos de resolver. Ou eu faço pelo método da soma de equações, ou pela subtração das equações, ou pela substituição. Tudo bem? Ou pela substituição. A substituição é o caminho mais árduo, é o caminho um pouco mais extenso. O que eu vou apresentar para vocês agora? O método Vou fazer o método da soma, pode ser? Não, vou fazer o método da subtração. Subtração vai ficar melhor. Subtração, olha lá. Em que consiste o método da subtração? Eu pegar uma determinada equação e subtrair a outra. Então, olha. Mas só que, olha, o que eu posso fazer com esse sistema? Para essa determinada equação, eu posso mexer nela do jeito que eu quiser.
desde que eu faça essas alterações em todas as partes da equação, em todos os meus monômios. Cada partezinha dessa aqui é um monômio, tudo bem? Então, por exemplo, se eu multiplico esse x aqui por 10, obrigatoriamente eu tenho que multiplicar esse y aqui por 10 e obrigatoriamente eu tenho que multiplicar esse 30 aqui por 10 também. Tudo bem? Eu vou ter o mesmo resultado. Se eu venho aqui e divido por 1 milhão, eu tenho que vir aqui dividir por 1 milhão e dividir aqui por 1 milhão. O resultado vai ser o mesmo. Tudo bem? Então, basicamente, esse método da subtração consiste em você achar um jeito de cancelar uma variável mexendo nas equações, tá? Então, pensa comigo, eu vou fazer de um jeito e a sua cabeça vai fazer assim, ó, vai abrir, tá? Sua cabeça vai fazer assim, ó. Quer ver? Olha lá. Olha o que eu vou fazer. Eu vou implicar essa equação, esse sistema, nesse segundo sistema aqui, ó. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar a primeira, ninguém copiando, eu vou pegar a primeira e vou multiplicar todos os termos, eu vou multiplicar todos os termos por 30, certo? Eu vou multiplicar todos aqui de cima por 30. Vamos lá? Todos. Então, olha, x vezes 30, que vai dar quanto? 30x. Show. 30x. Mais, não mexi no sinal, y vezes 30, vai dar 30y, igual 30 vezes 30. 30 vezes 30, de cabeça, ó, de cabeça. 3 vezes 3, 9. Aí eu tenho um zero do 30 de cima e um zero do 30 de baixo, não é? Adiciona esses dois zeros. 3 vezes 3, 9. Adiciona dois zeros, 900, de cabeça. Então, ó, 900, tudo bem? Mexi na equação de baixo? Não mexi na equação de baixo. Então, a de baixo fica assim, ó, 30x menos 20y igual a 200. Tranquilo? Vou pegar isso aqui e vou passar aqui para baixo, tá? Olha lá como é que vai ficar. Vai ficar assim, ó. Não fiz nada, ó. 30x mais 30y igual a 900. E aqui, 30x menos 20y é igual a 200. Isso aqui é um sistema. Agora, o que eu vou fazer? Um método da subtração. Se eu vou fazer o método da subtração, significa que eu vou pegar uma determinada equação e subtrair da outra. Eu vou pegar essa daqui e tirar dessa. Posso? Posso fazer isso? Posso? Posso. Olha lá, ó. Olha o que vai dar. Olha lá, o que vai dar aqui? X com x, y com y, sozinho com sozinho. X com x, y com y, sozinho com sozinho. Olha lá. 30x menos 30x. 30x menos 30x. 2 menos 2. 5 menos 5. Eu pergunto, vocês respondem. 0. 10 menos 10. 500 menos 500. 30x menos 30x. 0. Sabe o que eu acabei de fazer? Eu acabei de anular uma das incógnitas, ó. 30x menos 30x, 0, não é? Então vai embora. A partir desse momento eu fico em função só de uma incógnita, que é justamente a que eu quero, porque y são os meus erros. Tudo bem? São os meus erros. Agora continua. Olha lá, toma cuidado com isso aqui agora, ó. Coisinha diferente. 30y menos 20y. E aí? 30y, esse menos junta com esse outro menos aqui e vira o quê? Menos com menos,
Então, 30y mais 20y, 50y. Não entendeu? Quem quer que repete, eu repito. Quer que repete? Quer que faz por passo a passo? Sim? Então fica assim, ó. Olha lá, ó. Olha lá. 30y, certo? 30y. Agora você coloca esse sinal aqui, ó. Menos, tá vendo que eu tenho esse menos daqui e o menos daqui? Menos 20y. Entendeu? Tranquilo? Isso daqui vai ser igual a alguma coisa. 900 menos 200. 700. Tudo bem? 30y menos com menos, mais. Então fica assim, ó. 30y mais 20y igual a 700. Tudo bem? Sim ou não? 30 mais 20, 50 o quê? 50y igual a 700. Olha o que eu posso fazer aqui, pessoal, ó. Olha o que eu posso fazer. Tá vendo esse zero aqui, ó? Eu posso cancelar com zero daqui. Tudo bem? Posso fazer isso. E tá vendo o 5? Eu posso simplificar com esse 70, tá? 70 dividido por 5 vai dar 14. Tudo bem? 14. Eu fiz direto, mas você pode fazer lá no cantinho da sua prova. Então, o y aqui, ó, tá dando quanto? 14. Sim ou não? Certo? Então, achei o y. O y deu 14 erros. Então, esse y aqui é igual a 14. A sua questão não perguntou. Ela não perguntou, mas se por acaso ela perguntasse também o número de acertos, aí fica fácil, né? Se ele errou 14 e respondeu 30 no total, quantos acertos ele teve? O complementar, né? 16. Tudo bem? 16. Show? Entenderam? Isso daqui é um dos métodos, tá, pessoal? Isso aqui é um dos métodos. Quer que eu faça o passo a passo, a simplificação? Essa daqui? Essa? Então vem aqui comigo no canto, ó. Aqui, ó. Parei aqui, ó. 50y é igual a 700. Tudo bem? Tranquilo? Tá vendo esse 50? Ele não multiplica o y? Então, tudo que está multiplicando passa dividindo, tudo bem? Então, tá aqui, ó, y igual a 700 dividido por 50, certo? Tá vendo que eu tenho um zero em cima e um zero embaixo? Isso aí eu posso cortar. Só desse jeito aqui. Ou quando estiver multiplicando coisas aqui em cima. Se estiver somando coisas, você não pode fazer isso, não. Tá? Se tivesse, por exemplo, assim, ó, 20 mais 15 dividido por 50, você não pode fazer isso aqui, não. Tá? Não pode fazer isso. Isso aqui tá errado. Agora, se tivesse, por exemplo, ó, 20 vezes 15 dividido por 50, aí você pode cancelar. Tudo bem? Aí sim. Olha lá, então olha, esse zero aqui, ó, esse aqui também, certo? Se você não quiser fazer direto, vai na conta, vai na divisão mesmo. Vai aqui, ó, 70, é o que eu falo, perde 30 segundinhos da sua prova, mas não perde a questão por bobeira, tá? 70 dividido por 5. Aí você pega, qual número que multiplica, aí ó, eu vou pegar o primeiro número. É o primeiro, não é? Dá para pegar o primeiro? Ele é maior que o divisor? Dá para pegar. Então, qual o número que eu multiplico por 5 que dá 7 ou próximo de 7? 1, beleza? Então, tem 1 menos 5 que dá 2, desce o 0. Sim ou não?
desce o 0. Qual o número que multiplicado por 5 dá 20? 4. Menos 20 dá 0. Aí você chega a 14. Fiz diretão. Toda vez que eu correr muito assim, você me trava, tá? Você me para. Agora, pessoal, eu só quero demonstrar o outro jeito para vocês. Porque tem aqui, ó. Você viu que eu fiz pelo método da subtração? Certo? Fiz pelo método da subtração. Existe um método da adição que eu vou abordar num outro exercício aqui, que vai ser o próximo. Mas só que se, por exemplo, eu fosse fazer esse exercício pelo método da substituição. Vamos lá, ó. Vou colocar assim, ó. Vou colocar uma observação para vocês lembrarem, ó. Obs. Método da substituição. Isso aqui na escola a gente chama de método preguiçoso, tá? Por quê? Porque você não tem que raciocinar nada. É um trâmite bem mecanizado, tá? Trâmite bem mecanizado. Então, como que eu vou fazer? De novo, eu só vou trazer as duas equações para cá, tá? E a original, sem mexer. Então, ó, eu vou trazer para cá assim, ó, x mais y igual a 30. E embaixo eu vou colocar aqui, ó, 30x menos 20y é igual a 200. É um caminho mais longo, porém mecanizado, ok? Basicamente consiste em você isolar uma determinada incógnita em uma equação e jogar na outra. O que você quer? Você não quer o y? O y não é o total de erros? Então você tem que dar um jeito de deixar tudo em função de y. Tudo em função de y. Olha lá. Bastante calma. Eu vou mexer aqui, eu posso mexer na primeira? Essa daqui é a 1, você pode mexer na que você quiser, tá? Essa aqui é a 1, essa aqui é a 2. Eu vou mexer na primeira, tá? Pode ser? Se eu mexo na primeira, se eu isolo o x, por exemplo, e jogo aqui, ó, na de baixo, eu deixo tudo em função de y. Olha o que acontece. Não perde, tá acabando. Estamos vencendo o dia. Perde não. Olha lá, ó. O que eu vou fazer na primeira? Na primeira eu vou isolar o x. Olha lá o que vai acontecer. Vou isolar o x. Como que eu isolo o x? Pegando o y e passando ele para onde? Para cá. Então, ó, o x eu mexi nele? Não. Igual o y. Estava positivo, não era? Passa para o outro lado como? Então fica 30 menos y, tudo bem? Mexi na primeira, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar a 1, e vou jogar ela na 2. Eu vou utilizar a 1 na 2, tudo bem? Eu pego uma e substituo na outra. Olha lá, com bastante calma. Eu estou pegando a 1, que é essa que eu mexi, não foi? E estou jogando na onde? Essa daqui, não é? Na onde não existe, né? Onde? 30x menos 20y igual a 200. Então, estou pegando e jogando aqui. Olha lá. Então, tá aqui, ó. Vou só copiar essa daqui, tá? 30x menos 20y igual a 200. Eu tenho o valor de quê? Eu não tenho o valor de x, então no lugar do x eu vou colocar quem? 30 menos y. Então, ó, continua comigo, ó. 30 que multiplica, quem que é x? Então, ó, 30 menos y menos 20y igual a 200. Olha o que eu acabei de fazer. Estou em função só de quem agora? Do y. Antes eu estava em função de quem? X e era possível determinar antes dessa? Não, né? Agora é possível? Sim, porque eu tenho uma equação e uma incógnita. Tudo bem?
termina agora de fazer, ó. O caminho é mais longo, mas é certo. Tudo bem? Mas é certo. Termina. Agora olha lá. Tá vendo que o 30 ele multiplica esse parênteses inteiro? Se o 30 multiplica esse parênteses inteiro, você está diante de uma propriedade distributiva. A famosa regra do chuveirinho que a tia falava. Ó, esse 30 vem, multiplica esse primeiro fator e multiplica o segundo, sempre respeitando o sinal. Sempre respeitando o sinal. Então vamos lá, ó. 30 vezes 30, 900. Certo ou não? Olha aqui, ó. Antes desse 30, você não está vendo, mas qual sinal tem aqui? Positivo. Positivo vezes negativo dá negativo. Então, menos 30 vezes y, 30y. Agora eu termino de colocar essa segunda parte, ó. Menos 20y igual a 200. Temos uma equação do primeiro grau. Letra de um lado, número para o outro. Tudo bem? Letra de um lado, número para o outro. Então, aqui desse lado eu vou colocar as letras, vou deixar as letras. Menos 30y. Já posso somar as duas? Posso ou não posso? Posso, né? Já vou somar as duas para ficar melhor. Olha lá. Você está me devendo 30 reais. Aí você pega mais 20. Você fica me devendo quantos? Então, você fica me devendo? Sim, menos 50. Beleza? Entenderam? 50. Igual. Olha lá. Esse 200 aqui eu mexi nele? Não mexi nele, ó. 200 agora. Olha esse 900. Esse 900 ele tá o quê? Ele passa para o outro lado como? Negativo. Ele passa para lá negativo. Tudo bem? Então vai ficar aqui, ó. 200 menos 900. Agora, menos 50. Menos 50y igual 200 menos 900. Você está me devendo 900 reais. Você vai lá e me paga só 200. Você fica me devendo quanto? 700, beleza? Você fica, ó, me devendo 700 reais. Beleza? Pessoal, quando eu tenho um menos dos dois lados, é como se eu tivesse um menos 1 aqui, ó. Entendeu? Menos 1 que multiplica 50 e aqui menos 1 que multiplica 700. E ao invés de você fazer aquele negócio de multiplicar ambos os lados, multiplicar por menos 1, lembra disso? Lembra? Não lembra? Então assim, ó, quando você tem a incógnita negativa, você vem aqui e multiplica por menos 1, isso daqui para ela ficar positiva. Certo? Você pega e multiplica os dois lados por menos 1, para ela ficar negativa. Mas só que como eu tenho um menos dos dois lados, você não está vendo. Mas só que é o menos 1 que multiplica 50y e aqui o menos 1 que multiplica o 700. Se eu tenho esses dois fatores iguais, um de um lado da igualdade e o outro do outro lado da igualdade, eu posso cancelar os dois? Posso fazer isso? Olha o que eu vou fazer, ó. Eu cancelo esse menos daqui com esse menos daqui. Só isso. Tudo bem? Posso cancelar mais alguma coisa? Posso cancelar esse zero aqui com esse zero daqui? Posso? Ó, mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Lembra? E aqui, ó, também. Posso fazer isso? Posso. Então, olha, ao final das contas, eu chego que o y é igual a 70. Esse 5 estava multiplicando o y, ele passa para o outro lado, dividindo, certo? Que isso aqui vai ser igual a os mesmos 14 erros. Viu que esse caminho aqui ele é mais comprido? Mas só que ele é certo, deu a mesma coisa, ó. Entenderam? Tranquilo? Método da substituição, aqui foi a subtração. A gente vai ver o da adição daqui a pouquinho. Igão. Aguenta pra nós.
Como é que tá, pessoal? Mais ou menos. Pessoal do online, deixa eu conversar com vocês. Pessoal do online, traz pra cá, Igão, traz pra cá. Vem pra cá. Pessoal do online, como é que tá aí? Se estiver bom, fala assim, ó, tá bom. B-A-T-O, tá bom. Beleza? Tá bom. Beleza? Sossegado. Ai. Só um melzinho, cara. Só um melzinho, sossegado. O povo fala que matemática é difícil. É difícil? Você acha difícil, Igão? Difícil é informática. Já estudaram informática? Protocolo TCP. É TCP/IP que é protocolo? Protocolo IMAP? Protocolo POP? São protocolos de e-mail, não é? Chama, otário. Vai. Agora pergunta de Linux. Vamos fazer um. Eu estou procurando ele aqui. Valeu. Não vou fazer o método de adição agora, não. Ou faço? Eu vou um pouquinho mais... Eu vou um pouquinho além, tá? Nos sistemas. Tá? Eu preciso colocar essa ideia. O método de adição nada mais é do que você não precisar... O método de adição é quando você não usa a subtração por conta de um número que já está negativo aqui embaixo. Eu vou exemplificar isso para vocês, mas só que antes, vão lá na 24, por favor. 24. Essa 24 vocês vão chorar sangue. Mas vai ser bom. Vamos ler com bastante calma. 2014, CELG. Um cliente comprou uma certa quantidade de pares de sapato por R$720. Tudo bem? Pagando o mesmo valor por par. Se ela tivesse levado 6 pares a mais, teria obtido um desconto de R$20 no preço individual. Se, de cada par, pagando o mesmo valor de R$720. De acordo com essas informações, a quantidade de pares de sapato que essa cliente comprou foi... Não tem uma cara de sistema isso aí? Não tem? Relacionando uma grandeza com a outra, um determinado elemento com outro elemento, quantidade de sapato, preço de sapato. Sim ou não? Vamos ler de novo. Uma cliente comprou uma certa quantidade de pares de sapato por R$720. O que é quantidade de pares de sapato por R$720? Eu tenho o número de pares de sapato vezes o preço de cada um, que todos os preços são iguais, certo? Vezes o preço de cada um, isso aí não vai dar 720? Tudo bem? Ótimo. Pagando o mesmo valor por par. Se ela tivesse levado 6 pares a mais, teria obtido um desconto de R$20 no preço individual de cada par. Ou seja, se ela tivesse pegado, eu falei que X, não é? Olha lá, vamos exemplificar isso daqui. Vamos colocar assim de um lado, do mesmo jeito aqui, ó, acertos e erros, eu vou colocar nessa daqui quantidade de pares. Quantidade de pares, pode ser? Quantidade de pares.
Eu sei quantos pares de sapato ela comprou? Sei ou não sei? Sei não, né? Mas eu sei que eu posso chamar isso aqui de uma incógnita. Posso chamar de X, posso fazer isso. E eu sei quanto que ela pagou em cada sapato? Sei. Eu posso colocar aqui assim embaixo, ó, valor, ó, de cada par, certo? Eu sei quanto que ela pagou em cada um. A única coisa que eu sei é que é o mesmo valor, certo? Todos os pares ela pagou o mesmo valor. Mas só que eu não sei que valor é esse. Então eu posso chamar de uma outra incógnita de y? Sim ou não? Posso, não posso? Tranquilo, tranquilo. Pessoal, olha lá. Se eu tenho uma quantidade X, de pares de sapato e uma quantidade e um valor Y, se eu pego a quantidade e multiplico pelo valor, eu não acho o valor total da compra? Sim ou não? Você vai lá fazer uma compra, você quer comprar 7 blusas. 7 blusas. Para você saber o valor total da sua compra, você pega 7 blusas e multiplica pelo valor de cada uma, não é isso? Tudo bem? Aí você tem o valor total. O que ele falou? Que o valor total foi de 720. Então, com isso, eu já posso achar uma equação? Já dá para achar uma equação aqui? Olha lá. Dá para achar uma equação. Que equação que é essa? X vezes Y, certo? X vezes Y vai ser igual a 720. Por outro lado, o que ela fez? O que ele falou? Que se ela tivesse levado mais 6 sapatos, ela obteria um desconto de R$20 em cada unidade de par, em cada unidade de sapato, em cada par, né? Então ela vai, se ela aumentasse a quantidade de pares que ela iria levar, ela iria diminuir o valor de cada um em 20. Tudo bem? Com isso eu posso fazer uma outra equação. Vamos pensar? Pensa comigo aqui, ó. Vamos fazer essa segunda equação. Olha a segunda equação. Essa segunda equação eu vou utilizar o parênteses. Olha lá. Primeiro, para a quantidade de pares. O que ela iria fazer? Se ela aumentasse em 6 a quantidade de pares, posso fazer isso? Se ela tivesse feito isso daqui, ó, se ela tivesse levado 6 a mais, certo ou não? Sim? O que teria acontecido com o preço de cada um? Teria um desconto de R$20 em cada par. E ela teria pagado os mesmos 720. Sim ou não? Então, olha, se ela tivesse feito isso daqui, ó, x mais 6, ela teria abaixado o valor de cada um em R$20. Ela teria ganhado um desconto de 20, sim ou não? E ela teria pago, perdão, os mesmos 720. Sim ou não? Tranquilo? Tenho duas equações, quantas incógnitas? Duas também. Esse sistema ele é possível de ser feito? Sim, ele é possível de ser feito. Mas só que você vai encarar uma outra parte do seu edital aqui. Como eu tenho que fazer tudo isso nessa aula, nós vamos abordar essa segunda ideia para equações e sistemas de equações. Qual que é a pergunta final? A pergunta final, a quantidade de pares de sapato que essa cliente comprou. A quantidade de pares, não é isso? Quantidade de pares é o meu X. Tenho que ir em busca do X. Show de bola. Agora vem comigo que a gente vai desenvolver isso aqui bem devagar para vocês não perderem. Tá bom? Bem devagarzinho. Olha lá. Eu vou pegar essa 2 e vou desenvolver. Posso ou não? Vou desenvolver essa equação número 2. Olha o que vai virar aqui, ó. Vou desenvolver essa equação número 2. Presta atenção, senão vocês vão perder.
Aqui, o que está acontecendo? Eu tenho a multiplicação de dois parênteses, certo ou não? Então, olha o que eu vou ter que fazer. A tia fazia assim, ó. Esse primeiro multiplica o primeiro e multiplica o segundo. Esse segundo, ele multiplica o primeiro e multiplica o segundo, sempre respeitando os sinais. Sempre, 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 sempre. Olha lá. Primeiro que a gente vai fazer, x vezes y. xy, lá? X vezes y, xy, tanto faz. Certo ou não? X, antes do x aqui tem um mais, não é? Mais vezes menos, menos. X vezes 20, 20x, tudo bem? Matei o primeiro, vai para o segundo. 6 vezes y, isso, mais, aqui tem mais e aqui tem mais 6y, tá? Agora, mais com menos, 6 vezes 20, 100 e... É só você fazer assim, ó, 2 vezes 6, 2 vezes 6, 12, adiciona um zero, 120. 120, tudo bem? Acabei de desenvolver essa daqui. Isso daqui tudo é igual a quanto? 720. Bastante calma agora. Pessoal, o que é y, x vezes y? X vezes y, olha aqui. Se você volta lá no de cima, você sabe que x vezes y é quanto? Então eu posso trocar esse x vezes y por 720? Posso fazer isso? Posso ou não posso? Tranquilo, substituir, ó. Menos 20x, 20x mais 6y menos 120 igual a 720. Olha lá, eu tenho 720 aqui positivo de um lado da igualdade. Quando ele vai para lá, ele não vai negativo? Então aqui, ó, desse lado não ficaria assim, ó, 720 menos 720, que daria quanto? 0. Então eu posso cortar os dois? Posso ou não posso? Mandei embora. Então só sobrou o que para nós? Só sobrou isso daqui, ó, menos 20x mais 6y menos 120 igual a 0. Sim ou não? Tranquilo? Não substitui x vezes y por 720 aqui? Agora eu tenho que procurar um jeito de deixar isso aqui tudo em função de quem? Da quantidade de pares, que é justamente o que ele quer. Ele não quer o x, não é isso? Ele quer o x. Olha lá, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Olha a bagunça. Tá vendo a primeira? Vou puxar para cá, ó. Presta atenção para não perder. Olha lá, ó. Puxo para cá. X vezes y não é 720? Eu não tenho que dar um jeito de deixar tudo em função do x? Então eu não posso pegar esse y e isolar ele? Posso isolar o y? Posso ou não posso? Faço assim, ó. X vezes y é igual a 720. Eu não posso isolar esse y para deixar tudo em função do x? Então eu posso fazer isso aqui, ó. Y vai ser igual a 720 menos ou dividido? Dividido, certo? Esse x ele está multiplicando, ele passa dividindo. Sim ou não? Agora eu pego isso daqui e jogo onde? Aqui, ó, no valor do y. Continua. Menos 20x mais 6 que multiplica, olha lá, ó, 720 dividido por x, show de bola, menos 120, que é igual a 0. Sim ou não? Muito difícil? Muito ruim? Posso apagar essa parte aqui, para ficar legal aí?
continuar. Ai. Vamos lá. Olha lá, continua. Menos 20x mais, olha lá, agora, como trata-se de uma multiplicação de fração, aqui debaixo desse 6, ó, aqui debaixo desse 6, né, 1, você vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, ó, em cima vai ficar 6 vezes 720. 6 vezes 720. Como que eu vou fazer essa conta? 720 vezes 6. Sim ou não? 0. E aqui? 12. Vai 1. 7 vezes 6. 42. Com mais 1. 43, show de bola, 4.320. Então, nessa parte aqui de cima fica assim, ó, mais 4.320, esse 4.320 dividido 1 vezes x, sim ou não? Menos 120, isso aqui tudo vai ser igual a 0. Bastante cuidado nisso daqui. Olha lá. Tá vendo que esse x aqui, ó, ele é o único que está no denominador? Vamos tentar tirar ele dali? Para tentar tirar ele, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um mínimo múltiplo comum para deixar todo mundo sobre uma fração só. Posso fazer ou não? Agora eu vou fazer bem embaixo. Calma, faz essa cara não. Vai dar certo. Olha lá, ó. O que eu vou fazer? Eu vou passar um traço grandão aqui, ó. Traço grandão. Qual que é o mínimo múltiplo comum, pessoal? Aqui vocês não estão vendo, mas é o 1. Aqui você não está vendo, mas é o 1. Sim ou não? Tranquilo? Qual que é o mínimo múltiplo comum entre 1, x e 1? É o próprio x. Tudo bem? É o próprio x. Quando você faz aquela tabelinha lá, qual que é o número que divide x que vai dar 1? X. X dividido por x? 1. Então, aqui embaixo, ó, só pode ser o próprio x. O que você vai fazer agora? Dividido pelo de baixo e multiplica pelo de cima, não é isso? X, bem devagar, dividido por 1. X. Vezes menos 20x. Quanto que vai dar isso? Olha lá, ó. Menos 20x vezes x. Então, vai ficar, ó, menos 20x. Isso aqui não é x vezes x? X ao quadrado. Sim ou não? Posso? Tranquilo? Então, fica assim, ó. Menos 20x ao quadrado. Repete o sinal. Que sinal que está entre os dois? O mais. Repete o sinal. X dividido por x, 1. Não é isso? Então, qualquer uma coisa dividido pela coisa vai dar sempre 1. 9 dividido por 9, 1. 10 dividido por 10, 1. X dividido por x, 1. Então, ó, x dividido por x, 1 vezes 4.320, 4.320. Repete o sinal, ó. X dividido por 1, x vezes 120, 120x. Tudo bem? Isso tudo igual a quanto? 0. Show de bola. Bastante calma. Isso tudo igual a 0. Posso tirar esse x daqui, pessoal? Olha o que vai acontecer. Tudo que está dividindo de um lado passa para o outro lado como? Passa para cá como? Multiplicando, não é isso? Não passa multiplicando? Agora eu pergunto para vocês. Qualquer coisa vezes 0 é 0. Tudo bem? Então eu posso simplesmente pegar esse x e, ó, mandar ele embora. Pode ou não? Então, ó, no final das contas fica assim, ó.
menos 20x ao quadrado. Aí eu vou colocar na ordem crescente de potência, na ordem decrescente de potência, menos 120x mais 4.320, isso tudo igual a zero. Não estou aqui no intuito de dificultar a vida de vocês. Aqui eu tenho que facilitar. Por que eu fiz essa primeira aula? Essa primeira aula é para dar um limpa na cabeça, envolvendo todo o tópico 1. O tópico 1 é perfeito para dar um limpa, para tirar a poeira. Vocês estão de frente de uma equação de segundo grau. O que vem a ser uma equação de segundo grau? A equação do segundo grau é aquela que tem esse formato aqui, ó. Presta atenção, senão depois vocês não vão entender. Para de copiar. Depois eu dou tempo. Olha lá, ó, que tem esse formato aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso daqui é uma equação, ó, uma equação segundo grau. Sim ou não? Isso aqui é uma equação de segundo grau. Agora eu vou falar uma coisa que vocês vão chorar. Equação de segundo grau. Como que eu soluciono uma equação de segundo grau? Delta e Bhaskara. Quem lembra de delta e Bhaskara? Vamos relembrar isso agora. Vamos relembrar isso agora. 5 minutos? Vamos relembrar isso agora. Olha lá. Essa aqui para fechar a noite. Delta e Bhaskara. B ao quadrado menos 4ac. Depois menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Vamos fazer isso tudo. Já vou até apagar esse outro lado. Ó, vamos lá. Para finalizar a aulinha de hoje. Pesada, hein? A aulinha de hoje é pesada. Vamos lá. Com isso aqui, pessoal, olha lá. Vem cá e faça as devidas comparações. Quem aqui está fazendo o papel do A? Ó, quem está fazendo o papel do A? Menos 20. Quem está fazendo o papel do B? Menos 120. Quem está fazendo o papel do C? 4.320. Mas só que eu vou falar um trem para vocês. Eu já vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dividir tudo por 10, pode? Posso fazer isso aqui? Vou dividir tudo por 10. Quando eu divido todos por 10, eu corto um zero para facilitar nossas contas. Sim ou não? Tranquilo? Só aceita. Vou dividir tudo por 10 para facilitar nossas contas. Além disso, o que eu posso fazer? Dividir tudo por 2. Porque aqui o 2 não é divisível por 2? 12 não é dividido por 2? 432 não é dividido por 2 também? Então aqui, ó, eu vou dividir por 2. Aqui eu vou dividir por 2. E aqui eu também vou dividir por 2. No final das contas fica assim, ó. Menos x ao quadrado. 12 dividido por 2. Menos 6x. 432 dividido por 2 vai dar 216. Não é? Mais 216 igual a zero. O que eu vou fazer? Olha lá. A, B e C. Aqui, ó. Eu vou deixar assim, ó. A, o B e o C. Agora, quem está fazendo o papel de A? O A é o que acompanha o x ao quadrado, não é isso? Quem acompanha o x ao quadrado aqui? Você não está vendo, mas é o menos 1. Menos 1. O B é o que acompanha o x. Quem acompanha o x agora? Menos 6. Olha lá, ó. Menos 6. E o C? O C é o sozinho aqui, ó. 216. Show de bola. Vamos calcular primeiro delta. Delta. Vou colocar aqui, ó. Vai dar certo. Olha lá. Delta. Como que eu calculo delta? B ao quadrado menos 4AC. Só substitui, pessoal. Vamos substituir. Delta.
Quem que é o B? Menos 6, não é isso? Então, ó, menos 6 ao quadrado, menos 4. Quem que é o A? Menos 1. Quem que é o C? 216. Já vou adiantar uma coisa para vocês. Todo número negativo elevado a expoente par, ele fica positivo, certo? Todo número negativo elevado a expoente par fica positivo, delta. Então, já que fica positivo, eu nem vou colocar o sinal aqui. 6 ao quadrado, 6 vezes 6? 36. 36. Olha aqui, ó, isso aqui não está multiplicando tudo? Esse menos vai multiplicar com esse menos aqui, não vai? Que vai ficar positivo. 4 vezes 1, 4 vezes 216. Se vezes 2 dava 432, vezes 4 vai dar 864. 864. 864 mais 36 está dando o quê, ó? 900. Excelente. Excelente o delta. Por quê? Porque eu vou precisar para achar o x aqui, ó. Vamos lá, olha o x. Como que eu determino esse x depois do delta? O x vai ser menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes o a. Calma que vai dar certo. Calma, isso aqui já está tudo no subconsciente, só busca. Só busca. Estamos terminando, olha lá. O Igor tá querendo me matar. Olha lá. Esse menos aqui dá forma, sim ou não? Responde. Menos da fórmula. E esse B aqui é quanto? Menos 6 mais ou menos a raiz de delta. Quem que é o delta que a gente acabou de achar? 900. 900 tem raiz? Tem ou não tem? Fala, tem? Fala, 30. Aí, 2 vezes, quem que é o A? O A não é menos 1? Isso, menos 1, olha lá, x igual. Termina de fazer agora. Menos com menos? Então, aqui vai dar quanto? 6 mais ou menos a raiz de 900, que é quanto? 30. Eu disse que é 30. Pronto. Olha lá, ó. Isso aqui tudo dividido por menos 2. Sim ou não? Por que mais ou menos? Porque eu vou ter duas raízes. A equação do segundo grau sempre tem duas raízes. Termina agora. Olha lá. Isso aqui nos obriga a fazer duas contas. Nos obriga a fazer um x' e nos obriga a fazer um x, duas linhas. Primeira raiz, segunda raiz. A primeira raiz é o seguinte, ó. 6 mais 30 dividido por menos 2. E aqui embaixo, 6 menos 30 dividido por menos 2. Faz a de cima. 6 mais 30. 36. Esse menos está embaixo, não é? Então, ele pega toda a fração. Então, vai ficar menos 36 dividido por 2, que vai ficar menos 18. Tem como eu ter menos 18 pares de sapatos? Então, essa raiz aqui posso levar em consideração? Não posso. Então, olha, 6 menos 30, você está me devendo 30, você paga só 6, fica com quanto? Fica me devendo 24 dividido por menos 2. Menos com menos? 24 dividido por 2? 12. Pronto. Então, o seu x, tá aqui, ó, o seu x é igual a 12 pares. E com isso acaba a lavagem cerebral do dia. Sim ou não? Igão, acabou? Por hoje é só, pessoal? Sim. Pessoal, olha, mais uma vez para quem está acompanhando online, isso aqui são os exercícios do tópico 1, esses exercícios são para abrir sua cabeça para você saber como que a banca vem trabalhando, tá? A banca UFG, você viu que ela é bastante direta, ela não rodeia, por exemplo, como a banca CESP,
A banca CESP inventa muito, o UFG ela não inventa. Então, pega os exercícios que nós fizemos aqui, batam eles de novo, termine de fazer todos os 28 exercícios, que você vai ver como que a banca vai cobrar e não tem erro. Tudo bem? Então, até a próxima? Sim ou não? Beijo!